Fala, povo santo, povo lindo, povo de Deus. Elisir Nascimento aqui da Cristão que Investe. E hoje nós vamos estar batendo um papo com mais um pastor, uma pessoa que a gente tem conhecido desde o ano passado, tem feito um trabalho muito abençoado na cidade de Porto Alegre, levando o evangelho, pregando o amor de Deus, pregando o amor de Cristo, falando das verdades do reino e movimentando uma grande multidão de principalmente pessoas jovens. A gente tem visto muitos jovens sendo alcançados pelo evangelho na igreja em que esses pastores têm liderado, e a gente fica feliz em ver esse movimento. Então hoje, a Cristão que Investe, nessa série que a gente está fazendo inicialmente, conhecendo pastores, conhecendo homens de Deus, que têm feito um trabalho segundo a vontade do Senhor e de acordo com o evangelho. Isso é o que mais nós nos preocupamos, ver homens alinhados com o evangelho do Senhor Jesus. Então hoje a gente vai ter um papo bem legal com o pastor desta igreja que se chama Lugar de Gente Feliz, ali em Porto Alegre. E eu quero que você fique atento, preste bem atenção e não te esquece, te inscreve, aperta o sininho, segue a gente aí, divulga, porque eu tenho certeza que esse conteúdo que nós vamos estar trazendo aqui através da Cristão que Investe vai fazer você ampliar o teu conhecimento e os teus horizontes, tá certo? Bom, hoje nós vamos bater um papo então com esse cara que eu admiro bastante, tenho visto Deus falar através da vida dele, pastor Douglas Kowalski. E aí, pastor, tudo bem? E aí, meu irmão, que legal estar aqui, obrigado pelo convite, eu estou feliz de conhecer a Cristão que Investe, de fazer parte disso e de poder ter essa troca aqui contigo. Parabéns pela iniciativa, e eu tenho certeza que é o começo aí de uma parada muito legal, que já está construída, né? Mas que isso possa alcançar ainda mais pessoas, porque quando fala de cristianismo, eu sou apaixonado e eu sei que isso que tu está fazendo é muito importante. E o meu desejo aqui hoje é poder contribuir e outro desejo é que esse conteúdo, não só que tu está gravando comigo, mas com todo mundo que passar por aqui, alcance muita gente. Show, pastor. Obrigado. Legal. Vamos lá, pastor. Eu sempre gosto de fazer uma pergunta bem simples para começar, né? Quem é Douglas Kowalski? Vamos lá. O Douglas é um cara que nascido e criado em Porto Alegre. Eu tenho 34 anos hoje, sou casado com a Simone, tenho 2 filhas, a Júlia e a Sara. O Douglas nasceu num lar cristão, filho de pais que são pastores, e me criei na igreja, né? A vida toda. Nasci na igreja, me criei na igreja, brinquei de igreja, tudo que aconteceu comigo foi dentro da igreja. E cresci nesse meio sempre sabendo que um dia eu seria um pastor, né? Eu não ia conseguir fugir disso, apesar de ter tentado, eu sabia que eu não ia fugir disso. E então esse é o Douglas, um cara que nasceu na igreja, um cara que tem uma família toda estruturada na igreja, né? E hoje, graças a Deus, eu consigo servir muitas pessoas. Eu acredito que por eu ter nascido na igreja, por eu ter conhecido tudo que eu conheci, ver tudo que eu vi. Então, o Douglas hoje é um cara muito apaixonado pelo reino de Deus, pelo evangelho de Cristo, e um cara que já sofreu, como muita gente também dentro da igreja, e hoje a gente carrega essa ideia aí de levar Jesus para as pessoas, né? Chegou um tempo da minha vida que eu sabia todo o meu currículo, né? Eu nasci na igreja, eu cresci na igreja, eu estudei a igreja, eu brinquei a igreja, mas eu ainda não tinha tido um encontro com Jesus. Tudo que eu aprendi era sobre a igreja, tudo que eu fui treinado para fazer era para a igreja, dentro da igreja. E um dia eu vi que eu estava perdido dentro do lugar que eu nasci, né? Olha só. E aí eu tive um encontro com Jesus. Que idade mais ou menos o senhor tinha? Eu tinha uns 17 para 18. Bem no início aí da juventude. Bem no início. E aí, ali com meus 20 anos, porque a minha primeira igreja como pastor titular, que na época chamava assim, foi com 23 anos, que foi o ano que eu casei. Certo. Então, um pouco antes disso, ali nos meus 20, 22, que eu falei assim, cara, eu já sei tudo da igreja, agora eu preciso saber sobre Jesus. E ali eu comecei essa busca, conhecer pessoas, enfim, e que me apresentaram Jesus, né? Certo. Então, hoje eu sou sou pastor de uma igreja
Mas a minha ideia principal, assim, é apresentar Jesus para as pessoas. Show. Esse é o Douglas. Top, pastor, top. Uma coisa bem interessante que você falou, na primeira vez que eu estive na sua igreja e vi o senhor pregando, o senhor falou que... Não, senhor, não, vamos gravar. É, vamos melhorar? Vamos gravar, mas senhor. Senhor, não. Até porque é mais novo do que eu, né? Tô em casa, né? Eu posso pedir café, não, tá de boa. Tá de boa, Douglas. Vamos falar então, Douglas. Isso. Não, tá de boa, Douglas. É o hábito, né? O hábito de reconhecer a autoridade, né? E a autoridade a gente sempre lembra de barba branca, pessoa mais velha. Eu tenho a mesma implicância quando me chamo de senhor, cara. Eu digo, não, senhor, não. Faz assim. Mas a gente entende. Que bom que vocês entendem. Mas, primeira vez que eu te vi pregando, Douglas, isso foi no ano passado, logo que vocês mudaram de prédio, né? Vocês fizeram ali na Dona Alzira e foram lá para Cerro Azul. E eu estive lá junto com a minha esposa, acho que meu enteado estava junto e a minha sogra. E você falou e praticamente deu um testemunho ali que foi muito impactante para aquelas pessoas. E eu também achei bem interessante que na escola, né, os professores perguntando o que você vai ser, qual a profissão que você quer ter e tudo mais. E você falou, parece que você disse que queria ser pastor, que você seria pastor. E um tempo depois, parece que alguns anos depois, agora, né, não sei se foi esse ano que passou, o ano retrasado, sei que você já era pastor da IGF, um dos colegas que estavam naquela sala de aula, né, estiveram ali, foram falar contigo e disseram, cara, você realmente alcançou aquilo que você tinha dito. Que é algo bem difícil, né? As crianças falam profissões que normalmente é muito difícil seguirem. Sim. Né? Eu mesmo pensava em ser médico quando era criança. Até sofrer um problema, entrar no pronto-socorro, ver tanta gente mutilada no dia que eu fui, desistir desse objetivo. Mas conta como é que é essa experiência, assim, de desde criança saber que você seria pastor. Desde sempre, né? Desde que eu nasci, assim, desde que eu me conheci por gente na igreja, eu já sabia que aquele ali seria o meu pai também sempre me dizia isso, né? Eu tentei ser jogador de futebol, sonho de todo moleque, né? Eu tentei várias coisas. E o meu pai sempre dizia, cara, o meu primeiro emprego foi numa gráfica. Eu tinha 16 anos, fui fazer um estágio numa gráfica. E aí eu voltava pra casa, meu pai, eu dizia, eu tô feliz, eu tô fazendo cursos dentro dessa gráfica, eu tô aprendendo, eu vou ser um impressor. Offset? Isso. E aí meu pai dizia, não, cara, vai lá, faça tudo, mas você ainda vai ser um pastor. Você ainda vai liderar pessoas, você vai mentorear pessoas, você vai... E aí eu sabia, eu falava pra todo mundo, né? Apesar de não ser por um tempo da minha vida o que eu não queria, eu sabia que quando eu conhecia a Simone, a família da Simone era muito católica e tal, né? Nada contra, mas a mãe da Simone não queria de jeito nenhum que a Simone casasse com um pastor e tal. Então, quando eu conheci a Simone, eu jurei pra Simone de pé junto que eu não seria um pastor, que Sério? meu pai era um pastor, mas eu era um músico da igreja. Sim. Na época eu era baterista, eu tocava na igreja. Eu dizia, não, eu sou um músico da igreja. O meu pai é o meu pai, eu sou eu tenho uma outra parada, eu quero casar contigo, a gente vai ajudar a igreja de outra forma, né? A gente vai ganhar dinheiro, a gente vai ajudar com dinheiro, a gente vai ajudar com outro jeito. E aí, com 23 anos, eu casei com a Simone. E logo eu conheci a Simone, eu tinha 22 anos. E aí, a Simone estava terminando o curso de farmácia na PUC, Simone é farmacêutica. E eu ia todos os dias que eu podia, eu ia visitar a Simone na hora do intervalo na faculdade. Que era o único tempo que a gente tinha para conversar e tal. Certo. E eu, toda vez, eu chegava lá e dizia, pastor, tira da tua cabeça, que eu não vou ser pastor, pode avisar tua mãe. Todo mundo aqui, pastor não, né? Não temos pastores aqui. E aí, uns 6 meses, cara, que eu tinha acabado de conhecer a Simone e me apaixonei. O primeiro dia que eu vi a Simone, me apaixonei por ela e eu já sabia que eu ia casar com ela. Primeira namorada? Então, primeira namorada... Não. Segunda ou terceira namorada, a Simone. Mas quando eu conheci ela, eu me apaixonei por ela. Certo. E eu sabia que eu ia casar com ela. Então, eu queria fazer tudo certo com ela. E já estava prometendo para ela que eu não seria pastor, porque eu queria casar com ela. Uns 6 meses depois que a gente já estava junto e tal, o meu pai era pastor da igreja quadrangular em Porto Alegre. Certo. E aí teve um problema numa das igrejas ali em Porto Alegre e chamaram o meu pai e disseram, Nelson, a gente precisa que tu assuma uma outra igreja aqui num outro bairro, porque tivemos um problema lá e a gente quer contar contigo, tu já é um cara experiente e tal e tal. Meu pai, não, tudo bem, mas o que nós vamos fazer com essa igreja aqui da Dona Alzira?
A igreja na época tinha umas 90 pessoas. O meu pai que abriu o trabalho lá Certo. pela igreja quadrangular, começou só com a nossa família, 6 pessoas. A igreja foi andando, crescendo. Na época tinha umas 90 pessoas. Daí eles falaram assim, não, vai tocando as duas e tal. Daí meu pai disse assim, não, eu tenho o Douglas, que sabe tudo, né? Tipo assim, cresceu aqui, conhece todo mundo. Beleza. Então vamos deixar o Douglas mais aqui, eu mais pra lá e tal. Tá. Aí eu falei, não, tô contigo. Ele, não, o dia que eu estiver aqui, tu tá lá, o dia que eu tô lá, eu tô aqui, não vamos mais se encontrar, mas nós vamos pastorear essas duas igrejas. Eu disse, não, contigo? Tô dentro. Uma semana depois, tivemos um outro problema. E aí chamaram meu pai lá e disseram assim, ó, tu vai ter que escolher. Ou a igreja que você foi lá resolver o problema pra nós, ou a igreja da Dona Alcira. Meu pai falou, não. Eu quero ficar do jeito que a gente tá aqui, mentoreando as duas e tal. Eles, não, vai ter que escolher um. E nesse dia eu levei o meu pai pra essa reunião, porque meu pai tava com dor na perna, e fui dirigindo pra ele o carro. Certo. Eu tô lá sentado. Ouvindo Tudo ali. Eu era o motorista do dia. Tô ali. Meu pai botou a mão no meu ombro e falou assim, não, então vamos deixar com o Douglas. Dona Alzira, vamos deixar com o Douglas. Quando ele botou a mão no meu ombro, eu lembrei da Simone. Eu falei, acabou meu namoro. Acabou. Aí eu olhei pra ele assim e falei, não, cara, claro que não, tá louco. Eu sou cantor. Né? Assim, uma coisa é o cara pregar na igreja, outra coisa é tu ser o pastor da igreja. Eu acompanhei ele o tempo todo. Eu vi meu pai ajudando pessoas aqui e amanhã as pessoas indo embora sem te dar tchau. Eu vi um meio de uma ingratidão muito grande. Eu não queria aquilo ali, eu queria servir a igreja. Eu amo a igreja, eu queria cantar, eu queria ajudar as pessoas. Mas ser aquele cara que as pessoas chegam ali e falam assim, ó, pastor, o meu tempo aqui acabou. De tipo assim, ver o meu pai vendendo as coisas de dentro de casa para pagar o aluguel da igreja e as pessoas chegarem lá e cobrar ele sem saber que ontem ele tinha vendido um armário nosso para pagar o... Sabe? Sim. As pessoas olharam para mim e falaram assim, esse tênis novo teu aí é dinheiro do meu dízimo. Te falaram isso? Tipo assim, eu não queria ver os meus filhos passando por isso. Sim. Eu achava até legal. Mesmo porque esse tênis novo era fruto do teu trabalho. Cara, eu achava legal pregar, cantar. Mas a vida do pastor tem um entorno que muita gente não conhece. E é esse entorno eu não queria. Porque tu já conhecia, eu não queria colocar do teu pai Simone ser pastor. Nisso. Exato, eu sabia, mano. Eu sabia. Claro. Entendeu? Então, tipo, eu não queria aquilo, mano. Tô te falando. E uma pergunta, pastor. E vou falar tudo aqui, não vou esconder nada. Depois corta, sei lá, edita, eu vou falar tudo. Não. O bom, como eu falei, a ideia é que as pessoas conheçam os pastores. É, isso aí. Essa é a ideia. Tá. A gente falou na semana passada, o pastor que teve, o pastor Natanael, também é filho de pastores, também conheceu esse contexto e ele, diferente de você, ou até um pouco mais radical, ele se desviou. Acabou entrando no mundo das drogas por não querer, Sim. por ver o entorno, por saber como que era e tudo mais, mas Deus tem seus meios, trouxe de volta e hoje pastorei uma igreja ali em Campo Bom com mais de 200 e poucos membros, que legal. Por culto dali umas 400 pessoas, mais ou menos que a gente consegue perceber, e Deus tem sido lá naquela igreja, a gente está muito feliz com o que Deus tem feito, né? Mas uma história não tanto diferente, porque conheceu os bastidores, né? Soube como que era a vida do pastor fora do púlpito, Isso. que é onde realmente acontece essa situação. E eu te faço uma pergunta, pastor. Vindo de uma igreja tradicional, porque a Quadrangular no Brasil é uma igreja tradicional, né? Vocês podem dizer que essa ingratidão que acontece, ela é fruto desse sistema religioso que acabou nascendo nas igrejas tradicionais do Brasil? Cara, eu acredito que sim. Eu acredito que hoje... Eu acho que hoje a gente já está num processo de libertação. Dessa parada. Perfeito. Mas há pouco tempo atrás, eu acho que a igreja, falando da igreja geral, assim, certo, ela usava um sistema de demanda, entendeu? Tipo assim, eu vou ficar aqui até que essa igreja tenha alguma coisa para mim. Perfeito. A hora que não tiver mais, daí é o meu tempo de procurar um outro lugar. Então a gente ficou assim, entendeu? Eu tô aqui até que tenha alguma coisa para mim, até que... A gente foi criado nesse sistema de troca, eu preciso fazer alguma coisa. Só é lembrado na igreja quem é visto. Só é famoso na igreja quem está fazendo alguma coisa, ou quem é um pastor, quem tem um cargo, quem é líder. Entende? Então acho que a gente buscou por muito tempo essas coisas na igreja. Certo. Aí eu chegava numa igreja, via uma igreja já tudo ajeitadinho, tudo formado ali, não tem lugar para mim, não, então eu vou embora. Eu acho que por muito tempo a gente esqueceu
o Cristo, o centro da igreja, e focou muito nessa parada, sabe? E aí eu acho que a gente perdeu muita gente, perdeu muitas oportunidades, Certo. porque daí as pessoas chegavam aqui e falavam assim, bah, não tem lugar pra mim. Não, como não tem lugar? Sabe? Então acho que a gente se perdeu um pouco nisso. Eu não culpo essas pessoas que saíram, que usaram de ingratidão, porque eu acho que tem culpa dos dois lados, né? Tem culpa nossa como pastor de ficar apresentando para a igreja uma demanda, né? De tipo assim, ó, a gente precisa, né? De sermos uma instituição que só precisa, a ponto das pessoas entrarem numa igreja e falarem assim, essa igreja aqui não precisa de ajuda, eu congrego aqui, mas eu vou dar uma oferta lá na outra. Porque a gente não entendeu. Não entende o princípio. Porque a gente não... Exatamente. Entendeu? Então quer dizer que se todas as igrejas estiverem bem estruturadas, ninguém vai mais contribuir. Então, tipo assim, não é sobre uma necessidade. É sobre um princípio que eu tenho que praticar, entendeu? Perfeito. Então, tipo, vamos pegar um estádio de futebol ali em Porto Alegre. Nós temos 2 estádios FIFA construídos e já estão prontos, não precisa mais nada ser feito. Mas ainda assim, as pessoas pagam o ingresso para entrar. Entendeu? Certo. Então, eu acho que a igreja se perdeu um pouco nisso. E aí todo mundo é culpado. Na minha opinião, todo mundo é culpado. Certo. Pastores são culpados, povo é culpado, todo mundo. E eu acho que também que os maiores problemas da igreja, eles entraram e saíram pelos pastores, né, meu? É uma galera mal informada, mal contextualizada. E aí hoje também tá muito delicado de pregar o evangelho. Qualquer coisa que tu fala, tá todo mundo em cima de um muro, né? Daí qualquer coisa que tu fala, ou tu pendeu pra lá, ou tu pendeu pra cá. Então, tipo, agora, mano, vamos longe. A gente fez uns cultos lá, botamos uma bandeira do Brasil em cima do púlpito pra orar pela nação. Estávamos em época de eleição. Ah, daí é daquele partido, porque... Então, tipo assim, até a bandeira já virou Então é muito delicado, sabe? Hoje tá muito delicado. E aí, junta esse momento delicado com uma falta de informação, né? E aí é terrível. Aí a gente viu coisas horrendas aí, né? Certo. E vai ver ainda muita coisa. Mas eu acho que a gente está num processo de libertação. Mas por muito tempo sofremos com essa religiosidade, com essa ingratidão. Foi difícil. Eu não queria ser pastor por causa da ingratidão que eu via, né? Perfeito. E isso ia parar dentro da nossa casa. Refletia dentro de casa. Às vezes nas não relações. tinha. Às vezes eu vi o meu pai querendo deixar na igreja. Mas não tinha como, cara. Certo. É humano, né? Ser humano. Isso, é a vida do cara, entendeu? Tu é um empresário. Mas tu também te preocupa, tu sai da tua empresa, do prédio ou do escritório, mas tu ainda tá preocupado, tu tá dirigindo, mas tu também tá preocupado. Amanhã é dia de pagamento, é funcionário. Eu acho que não tem como, a igreja não é diferente, entendeu? Não tem como. Sim. Eu via por muitas vezes o meu pai tentar não levar para casa, mas às vezes não tinha como. Tu olhava para ele e falava, pai, o que tá acontecendo? Aí sabia que amanhã era o dia de pagar o aluguel, não tinha dinheiro, tá? Eu acho que é com todo mundo, é geral, não é só com pastor isso, né? Sim. Mas eu não queria ser por causa desse entorno. Sobre os ombros dos pastores, a cobrança é maior. Ah, é maior. Existe, né? É maior, existe. Perfeito. Existe, aí também eu digo isso. Por muito tempo nós somos culpados sobre isso, né? Certo. Por muito tempo o homem mais importante da igreja foi o pastor. Quem mais é dado, mais é cobrado. Aí é isso, aí as pessoas olhavam pra lá e não viam um homem, viam um Deus, né? Sim. Um Deus que o pneu do carro dele não pode furar, a mulher dele não pode ficar doente, ele não pode ficar sem dinheiro, ele não pode chorar. Certo. Mas também por muito tempo nós criamos essa imagem, né? Eu cresci num ministério que as pessoas diziam pra mim assim, pastor tem que ter barba e usar terno pra impor respeito. Sério? E aí eu cresci entendendo assim, que as pessoas só vão me respeitar quando eu tiver com aquela roupa. Sim. O dia que eu não tiver com aquela roupa, então eu não tenho respeito. Então, eu aprendi assim. Então eu tava replicando assim. Aí eu era pastor, eu tinha uma equipe de pastores, eu dizia pra eles, eu quero todo mundo de terno. Porque terno impõe respeito. Então vê que às vezes o problema não é nem aprender, é aprender errado, né? É que nem o mundo empresarial. Se aprendeu errado, duplica errado. É isso aí. E aí várias pessoas vão sofrer com isso. Porque uma pessoa lá na ponta aprendeu errado. Eu tenho esse mesmo conceito. Eu bato muito na tecla que é um dito popular que diz assim, é errando que se aprende. Porcaria nenhuma. É fazendo certo que se aprende. Muitas pessoas acham que... Eu já ouvi, até mesmo, meu pai uma vez me disse, pessoas de trabalho, não, tu vai errar, mas tu vai aprender. Não. Se eu errar e continuar fazendo errado, eu vou continuar fazendo errado sempre. É fazendo certo que se aprende. Porque uma vez que você faz certo, você vai fazer certo de novo, e de novo, e de novo. Dentro de algumas áreas da formação humana, eu tenho algum conhecimento e desenvolvimento na área de neurolinguística. E um dos princípios da neurolinguística é, encontra um modelo que dá certo, que atende às necessidades e expectativas,
e aperfeiçoa. Melhora ele, desenvolve ele melhor. E por muitos anos eu fiquei afastado do Evangelho, fiquei afastado do Senhor Jesus, por cerca de 11 anos. E foi nessa época que eu aprofundei muito no desenvolvimento e no conhecimento humano. E como eu via métodos do desenvolvimento humano muito parecido com os métodos de Jesus. Sabe? De pegar aquilo que não era bom, chegar num patamar de deixar ele razoavelmente aceitável e agora dá para partir dali e daqui a pouco a coisa explode de um jeito... Sim. Né? E aí a gente vê a obra do Pai, Deus, né, trazendo Jesus escolhendo os discípulos, cumprindo a sua missão, e ó, agora vocês vão ter o Espírito Santo aqui que vai aperfeiçoá-los. E aí foi dentro de uma das mensagens que o senhor pregou por último, falando de Pedro, né? Tava lá todo errado, tudo mais, negou Jesus, disse que não era, mas chegou no momento em que Deus trouxe ali os mesmos ambientes, a fogueira onde ele negou, trouxe para a fogueira para encontrar com ele e disse assim, sobre você eu vou edificar a minha igreja. E o Espírito Santo ali tomou, falou do Pentecostes, e eu acho que isso é bem legal, né? E é bem interessante isso que você disse. Mas eu te faço uma pergunta aqui, pastor, trazendo um pouco nesse contexto de família, né? Quantos irmãos, todos são cristãos, já que envolvidos, como é que funciona isso? E esse ambiente familiar, assim, né? Eu acho que você pode contar desse contexto antes desse seu encontro com Deus, como que ele era, e a partir desse seu encontro com Deus. E você falou do sistema, que vocês eram frutos do sistema. Qual foi a primeira pessoa a acordar? Eu tenho 3 irmãs, sou o único filho homem. Uma das minhas irmãs mora nos Estados Unidos. As outras 2 moram aqui. Uma é pastora com a gente na casa. Certo. E a outra acabou de inaugurar um ministério. E a igreja deles é ali próximo do Arena do Grêmio. Ali, perfeito, bairro Maitá. Então somos 4 irmãos no total. Todos nascidos, criados no Evangelho, tudo. E toda vez que a gente se encontra, o assunto é o mesmo, né? Só temos um assunto. Então, hoje o meu pai e minha mãe também são pastores na casa, servem com a gente na casa também. Enfim. E eu acredito que o primeiro a acordar assim, pra essa parada fui eu. E aí tivemos vários embates, enfim, porque, né? Várias noites lá de troca de informações, de ideias. Sim. Porque a gente ouve muito isso, né? Sair do Egito foi fácil para o povo, difícil foi o Egito sair deles, né? Então, a gente saiu do Egito e aí depois tem um outro processo que é tirar o Egito de dentro de ti, né? Certo. E esse processo para mim foi muito difícil. Ontem foi a primeira vez na vida que eu ministrei uma ceia de bermuda. Olha aí. Ontem. Eu tava lá, eu nem prestei atenção então, nisso. Tipo assim, é difícil, cara, não é fácil. Hoje ali a casa é uma igreja estabilizada, enfim, sim, e tal, mas eu vim de um sistema que era difícil. Eu vim de uma igreja que não podia usar boné. Não podia usar boné? Pastora passando recolhendo o boné da galera. Dentro do templo. Dentro da igreja e tal. Pô, eu achei que só Assembleia, Deus e Amor que era assim, cara. Tatuagem, essas paradas todas aí, não, isso é Deus o livre. Então, assim, era muito criticado, né? Então, passar por todos esses processos. Não, e depois, o pior pra mim ainda era eu ser o pastor dessa galera. Né? Porque, tipo assim, tu tem tatuagem? Tenho. Qual igreja tá? Sou da igreja. O Douglas libera. Tipo assim, como se... Porque por muito tempo o pastor ele foi o dono da vida das pessoas, né? Se tu comprou um carro porque o pastor deixou, tu foi porque o pastor liberou e tal. Então, tipo... E pra mim era difícil isso. Eu tinha que ser liberto e eu também tinha que libertar um povo que vinha comigo. Entendi. Também não adiantava só eu ser liberto, porque senão eu ia ensinar um negócio pra eles que eles nunca iam entender. Então, o processo foi bem difícil, assim, bem doído. Teve coisas que eu tive que decidir, assim, na marra, assim. Não, isso eu não faço mais e ponto final. Então, Dá um exemplo. Um exemplo? De algo que teve que dizer dessa maneira. Não faço mais e ponto. Cara, eu vou dar um exemplo que, tipo assim, todo final de ano tem que largar envelope com valor e todo mundo tem que trazer dinheiro. Sério? Isso era algo que tu gostava? Que eu fui treinado pra fazer, né? Foi treinado pra fazer. Isso. O voto de virada de ano. Isso. Tem que trazer o voto, porque senão o ano não vai ser um ano de prosperidade. Isso aí.
Entendi. E daí, isso já vinha de cima para baixo, né? Sim. Então, tinha que fazer isso. Na verdade... Aí, um dia eu não fiz. Nos últimos anos já eu não fiz. Dentro da denominação. E aí, meu amigo, daí deu problema. Entendi. E daí, só que quando eu não fiz, eu senti Deus, mano, na parada. Olha aí. E daí eu falei assim, eu tenho duas opções. Ou eu vou ter medo do homem e não vou ter medo a Deus. Certo. Ou eu vou temer a Deus e vou dizer pro homem que eu tô temendo a Deus. E por isso não estou fazendo o que eu estou fazendo. E aí, foi melhor sair. Até porque eu não queria... conflitar. Isso, e nem dizer assim, Deus tá comigo e não tá ali. Certo. Nunca quis isso com ninguém, com denominação nenhuma. Eu tenho o maior respeito pela igreja quadrangular, enfim. Entrei pela porta da frente, saí pela porta da frente, né? Então, tipo, mas... E aí isso eu não faço mais. Isso eu não faço mais, entendeu? Eu também creio... Tem mais alguma, assim, que conflita, que tu te libertou, vamos dizer assim? Não, outro conflito que eu me libertei é assim, ó. Eu criei uma parada pra mim, né? Eu caminho debaixo de uma ideia assim, ó. Melhor do que proibir é ensinar, mano. É fácil hoje, pra uma igreja, pra um pastor, pra um ministério, sei lá, chegar aqui e proibir alguma coisa. Certo. Até porque a gente tem uma autoridade. E as pessoas reconhecem isso, né? E as pessoas reconhecem, respeitam e vão cumprir com aquilo. Ainda que elas não estejam entendendo. Então eu posso usar da minha autoridade para proibir. Só que o proibido, ele vai chamar a atenção dessas pessoas para saber o porquê está proibido. Então eu aprendi que melhor que proibir é ensinar. Até mesmo porque a geração de hoje não aceita o não pelo não, Exatamente. Né? Temos essa, e aí essa também questão, né? eu entendo o seguinte, o dia que eu te ensinei, eu tô te dando uma opção de fazer ou não fazer. E por muito tempo eu acho que as nossas igrejas, os nossos pastores foram um babá de crente. E esse é o meu pega lá na casa. Os caras falam assim, o Douglas é liberal. Não, o Douglas prega a responsabilidade. Desde o Éden foi assim. Sim. Deus deu uma possibilidade pro homem de erro. Deus não precisava ter falado nada para ele daquela árvore, ele nunca ia tocar naquilo lá, ele nunca ia mexer, mas Deus deu uma possibilidade para ele de erro. Deus falou assim, Adão, se você quiser fazer o certo, mexe em tudo. Se você quiser fazer o errado, no meio do jardim tem uma árvore. O dia que você quiser errar, vai lá e erra, tá lá. A opção é sua. Então, se Deus sempre nos deu uma opção, por que o pastor não pode dar uma opção? Por que o pastor vai chegar aqui e vai dizer, isso aqui é proibido e acabou? Não. Então, assim, melhor do que proibir é ensinar. Eu vou lá e te ensino. Eu falo assim, cara, aqui dentro tem um líquido que não é bom você tomar, mas tá aqui. Porque por muito tempo as pessoas procuraram um culpado pros seus erros. E aí como é que tu vê quando... Você hoje é um pastor de uma igreja bem jovem, né? Você hoje é um pastor de uma igreja em que, vamos lá, 90% da igreja. Menos de 30 anos. De 30 até uns 50. 90% é de 30 a 50? 90%. Não é menos? Né? Seria, tipo assim, 90% até 30 anos? Ou, eu não sei, né? Pelo que eu vejo, assim, no rosto da galera, eu vejo muita gente muito jovem. Muito jovem. Menos de 30 anos. Menos, uns 70, 80. Menos de 30 anos, menos. Né? Tem muita criança também. A gente já falou a respeito da criançada aí, o projeto que vocês têm de fazer uma igreja só para crianças. Acho lindo isso. Mas eu te faço a seguinte pergunta, pastor. Você tocou num ponto ali que até estava dentro da minha pauta de perguntas aqui, que seria depois, mas vamos pegar o gancho agora. Você fala de oferta de um jeito bem diferente. E você bate nessa tecla bastante. Né? Você fala que faz parte de um sacrifício. Eu vou até pedir que você fale como se você estivesse pedindo a oferta aqui, porque eu acho que fica melhor. Acho não, tenho certeza que fica melhor. Se você falar agora, da maneira que você fala no púlpito, cara, porque eu acho, sendo sincero, pastor, aquilo que você diz no púlpito, como um pastor, eu reconheço a unção que você carrega e posso dizer com muita segurança que eu vejo Deus realmente agindo no coração das pessoas. Porque realmente a gente vê generosidade nelas. Você bate muito nessa tecla. Mas eu tive uma experiência 2016 para 2017 um tanto parecida, que me trouxe a consciência de que
o meu, dessa maneira, né? Mas tentar explicar. Que me trouxe a consciência que, na verdade, não é dinheiro, é vida. Né? Que o que eu tenho não é dinheiro, o que eu tenho é vida. E quem me trouxe essa consciência foi um cara ímpio, um multimilionário, quase sendo bilionário agora, é um parceiro de negócios por muitos anos, a gente hoje é amigo. Me ensinou muita coisa sobre mercado financeiro, sobre bolsa de valores, que é um mercado que eu atuo hoje. Mas foi esse cara que me trouxe essa consciência de que o dinheiro tem a ver com tempo de vida. Né? Dinheiro tem a ver com tempo de vida. E quando eu vi você ministrando a primeira vez a respeito da oferta por esse prisma, cara, para mim foi demais. Assim. E eu vejo que as pessoas elas se identificam, elas conseguem perceber isso. Então, traz para nós como se você estivesse ministrando uma oferta aí, que eu acho que seria bem legal, cara. Se faltar alguma coisa aí, tu vai me falando. O que eu sempre... Quando a gente começou a casa, a gente se desligou do Ministério Quadrangular, enfim e tal. Isso vai fazer 3 anos, né? 20 de setembro desse ano agora vai fazer 3 anos. Aí, 20 de setembro, hein? Que sugestivo, hein? Bem no 20 de setembro. A gente sentou, eu e a Simone. O que estava na minha cabeça? A igreja Quadrangular é uma igreja grande, forte, estruturada no Brasil, fora do Brasil. Perfeito. O povo que frequenta essas igrejas, essas mais famosas, eles são, eu vou usar uma palavra para todo mundo, né, que esse podcast vai alcançar cristãos, não cristãos. Exato. Então, eu vou falar para qualquer pessoa de qualquer credo religioso vai entender. Então, quando a gente se desligou lá, a gente foi para casa, tudo, e eu falei para Simone, o que vai acontecer agora? Eu conhecendo tudo de igreja, né, nascido na igreja e tal. Todo mundo vai sair, eles vão procurar outras quadrangulares, né, porque esse povo, eles são devotos dessas igrejas. Perfeito. Né? Então, eles vão sair, todo mundo, vai ficar só nós dois lá naquele prédio. Esse era o teu pensamento? Esse era o meu pensamento. Falei pra ela, eu e ela em reunião em casa. Perfeito. Deixa eu te fazer dentro dessa pergunta aí, dessa resposta que você está me dando. Você cuidava destas pessoas dentro da cartilha da igreja? Ou você cuidava um pouco mais do seu jeito, daquilo que você acreditava? O que eu podia fazer da cartilha, eu fazia. Certo. O que não conflitava tanto, fazia. Isso. Ou algumas obrigações eu tinha que fazer, né? Perfeito. Outras, não. Daí eu já tava... Aí conversando com a pastora... Quando a gente se desligou, eu falei, Simone, todo mundo vai sair, vai ficar só nós dois, e nós vamos ter um tempo para sonhar essa igreja, para desenhar essa igreja. E como a gente é jovem, o chamado que a gente tem de Deus não tem validade, nós vamos fazer isso até morrer. Então nós vamos ter muito tempo para começar essa igreja do zero, e Deus vai nos trazer as pessoas que vão compactuar e vão carregar aquilo que Deus está nos dando a partir de agora. Perfeito. Enfim, o que aconteceu? Ninguém saiu. Olha aí. Ficou todo mundo. E para ficar pior, começaram a trazer mais pessoas. Diferente de antes. Parece que enquanto tava a placa, prédio, tava infrutífera a coisa. Era o mesmo prédio, mas era uma unção nova. Eu senti isso no primeiro culto, cara. Fique claro que eu não tenho nada contra a instituição, nada. Sim. Quando a gente fez o primeiro culto já como LGF, outro clima. E a igreja chamou LGF, porque o nome da igreja era Igreja do Evangelho Quadrangular, lugar de gente feliz. Quando a gente saiu, eu não saí por causa de um nome. Eu falei para as pessoas, eu não saí por causa de um... Eu saí por causa de uma visão. Então eu tava mais preocupado com a visão do que com o nome. As pessoas, como é que vai chamar a igreja? Eu falei, é verdade, essa igreja precisa ter um nome. Até porque depois tem que constituir um CNPJ, né? Aquela situação toda. Só que eu sempre tive muito focado na visão e não no nome. Aí eu falei assim, cara, como é que nós vamos chamar esse troço? Cara, vamos chamar de lugar de gente feliz. Que foi o que sobrou da placa, né? Porque o quadrangular era deles, eu não podia usar mais nada. Eu não queria chamar de igreja, porque eu conhecia tudo de igreja. Certo. E eu sabia que tu vai caminhar um tempo e depois tu vai começar a te frustrar. Isso no meu coração era igreja. Então eu queria criar outra coisa, o lugar de gente feliz. Falei, vai ser o lugar de gente feliz. Legal. Não, então vamos colocar a igreja. Falei, não, lugar de gente feliz. Ponto, esse é o nome da igreja. Top. Aí começamos então o lugar de gente feliz. Aí eu falei assim, fomos pra casa, eu falei assim, Simone, pega um caderno e nós vamos escrever o que tem que ter nessa igreja.
Que agora é novo. E agora é nossa ideia. Jovens, vamos orar a Deus, vamos para a Bíblia e vamos escrever nesse caderno a igreja, tudo que vai ter nessa igreja. A Simone começou a chorar. Começou a chorar e falou assim, não, amor, Deus está falando comigo aqui, que é pra gente escrever o que não pode ter nessa igreja. E não o que tem que ter. Aí eu fui tocado também e falei, cara, Deus tá com a gente. E aí começamos a escrever, a Simone começou a escrever, o que essa igreja não pode ter? Não pode ter um pastor pidão. Não pode ter líder descomprometido. Não pode ter pessoas de mau caráter. Começamos a escrever tudo que a gente não queria ver. Certo. Dentro do lugar de gente feliz. E aí, andou. E eu estudando, aí eu parei um pouco, vou contar isso pra todo mundo aqui, os caras, da onde é a casa LGF? A gente tem uma cultura aqui no Sul. E eu acho que a gente vai em São Paulo, a gente vai para fora do Brasil para ver essas igrejas, para ver o que está acontecendo em Santa Catarina e tal. Mas a gente não para pensar que cada lugar tem uma cultura. Certo. E nós aqui no Sul temos uma cultura. E eu comecei a estudar, cara, o que Porto Alegre gosta? O que Porto Alegre paga para ver? O que Porto Alegre consome? Eu sou um estudioso de igreja, querendo ou não. Sim. Entende? Aí eu fui para cima disso. Quantas pessoas, qual que é a média de idade de pessoas que não estão na igreja? Você trouxe um dado, né, que Porto Alegre é a capital menos evangelizada do Brasil, né? Do Brasil. E por isso que a gente abriu e criou uma igreja para jovem. Porque o público que está mais afastado da igreja hoje é o jovem. Então não adianta eu querer fazer uma igreja pro cara de 40, 50, porque ele já tem uma igreja. Certo. Ele prefere deixar o carro dele na garagem e ir caminhando do que pegar um carro e sair. Agora, eu criei uma igreja para jovem. O jovem fala assim, pai, tu vai me levar. Esse dia eu peguei um cara lá dentro da casa, lá, um senhor, eu falei, cara, o que tu tá fazendo no meio desse barulho? Ele falou assim, eu não gosto dessa igreja, mano. Mas todos meus filhos estão vindo aqui, então eu tenho que vir também. Aí eu pedi a dispensa lá da igreja que eu tava e tô congregando aqui também. Olha aí. Porque pra mim o som é alto, o culto é barulhento, o lugar é escuro, mas se meus filhos estão aqui, eu também tô. Que legal. Então, tipo, a gente criou, aí, claro, a gente estudou essa parada, sim, então criamos uma igreja por um público que não frequenta igreja. Perfeito. Que é o jovem. Só que daí eu descobri que esse jovem, ele vai trazer o pai, vai trazer o avô, e a igreja para a criança vai trazer a vovó, a criança vai trazer o pai, a criança vai trazer o irmão, a criança. Então, a gente criou uma igreja para jovens e crianças. Certo. E eles trazem os mais velhos. Então acabou, tipo assim, a casa hoje é uma igreja para pais e filhos cultuarem juntos. A família. Talvez os pais não gostam muito, mas os filhos obrigam os pais a vir, porque a gente tá numa geração hoje que um adolescente de 14 anos ele manda em casa, cara. Sim, então, verdade. Assim, paciência. Até menos idade, né? Até menos idade. E a questão da oferta, eu vi que Porto Alegre tem uma parada com dinheiro. O gaúcho é pão duro, o gaúcho não sai investindo em qualquer coisa, ele não sai dando dinheiro para todo mundo. E também por muito tempo a gente foi de uma igreja que a gente só dava e eu vi também crescendo no Brasil a parada do investimento. Então, e aí eu comecei a estudar sobre isso e decidi que a gente ia falar sobre gratidão e generosidade. Porque se a gente tivesse um povo grato e generoso, a igreja ia ter o dinheiro necessário para fazer tudo que precisa para ser feito. Então, hoje, as arrecadações, as ofertas que a gente recebe lá, é em cima desse tipo de mensagem, né? E também, se a gente for para a Bíblia, a gente vai ver ali Deus sempre pedindo vida no altar. Altar não é lugar de dinheiro, altar é lugar de vida. Então, a gente troca a vida por dinheiro. Eu sempre falo isso lá, né? Exato. Só tem dinheiro quem gasta a vida, quem fica fora de casa, quem viaja, quem tem que ficar horas na frente da tela do computador. A mulher tem que deixar o marido o dia todo, tem que ficar... Aí você constrói uma casa... Você compra uma casa num condomínio, você compra um apartamento dos seus sonhos e você só vai lá para dormir. Por quê? Não desfruta, né? Porque você troca a vida, a gente troca a vida por dinheiro. E o que Deus quer no altar nunca foi dinheiro, sempre foi a nossa vida. Então, por isso que a gente faz esse momento na igreja com dinheiro. Certo. Porque o dinheiro, ele simboliza a nossa vida. E aí, como nós atrelamos a nossa vida ao nosso dinheiro, Deus tem que tomar de nós o dinheiro. Mas, na verdade, Deus não quer o nosso dinheiro, Deus queria a nossa vida. Quando Deus pediu Isaac para Abraão já era multimilionário. Exato. Mas Deus vai lá e não pede dinheiro para ele. Deus pede a vida. Ele fala assim, eu quero o teu filho. O teu único filho. Olha que loucura é isso, porque Abraão já tinha Ismael. E Deus vai pedir o único. Porque Deus vai dizer para ele, o filho que eu te dei, eu só tô te pedindo o que eu te dei.
O Ismael foi uma treta entre você, Agar e Sara, não tem nada a ver com isso. Então, como não foi eu que te dei, eu não vou te pedir. Eu vou te pedir só o que eu te dei. Para mim, você só tem um filho. E eu quero o seu único filho. Então, assim, Deus só vai me pedir o que ele me deu. Ele não vai me pedir o que ele não me deu. Certo. Mas nós precisamos contar o lado religioso da história, né? A igreja evangélica vendendo um milagre, vendendo uma bênção, vendendo uma chave, vendendo. E aí nós crescemos num meio de troca, né? Quem dá mais, recebe mais. O cara que dá R$50 vai receber uma bênção aqui. Mas o que der 1.000 vai receber uma bênção maior do que o que deu 50 e tal. Mas o próprio Cristo desconstrói isso, né? Exatamente. Na parábola da viúva pobre, né? É isso aí. O próprio Senhor desconstrói isso e parece que passa desapercebido pela galera que quer usar de... usurpar. É isso aí. Quer usurpar a igreja, né? É bem interessante. Então, esse é o nosso modelo de pedição de oferta lá na igreja. De oferta, de dízimo, enfim, né? Perfeito. Então, e muito tranquilo, assim. Muito tranquilo. E porque até um pastor amigo meu falou uma frase pra mim que eu peguei pra vida. Ele falou assim, a missão do pastor é cuidar da presença. E a presença vai cuidar das pessoas. A presença vai tocar nas pessoas. Então, assim, tudo que a gente viveu ali como casa, as pessoas pensam que, tem fulano que dá dinheiro, tá? A casa é a igreja de rico. Não é, meu. Até porque se fosse, eu não teria vergonha nenhuma aqui de dizer, só vai rico lá. Não vai. Sim, a casa é gente simples. Quem entra lá sabe que é gente simples. Agora, é gente simples, mas é gente generosa. E quando a gente é generoso, quando a gente é grato, Deus também faz. Deus também age. Amém. E a minha maior preocupação, meu maior pega é com responsabilidade. Minha pregação é sobre isso. Vai chegar um tempo que a gente não vai mais precisar pedir. Isso é responsabilidade minha. Isso é responsabilidade minha, cara. Ninguém precisa dizer que eu tenho que pagar minha conta de luz. É minha responsabilidade. Eu tenho que pagar. Então eu sonho com esse tempo que a gente vai viver na igreja. A gente chegar ali, porque eu tenho 2 filhas. Certo. E eu tenho que pedir tudo para elas. Porque elas são crianças. Certo. Então, assim, por exemplo, você tem um filho de 5 anos, você tem um filho de 15 anos e você tem um filho de 30 anos. Você é pai dos 3. Mas pro filho de 5, você vai falar pra ele assim, filho, vai tomar banho. Pro de 15, você vai falar assim, filho, você já tomou seu banho? E pro de 30, você nem vai falar nada. Não chega na casa dele perguntando, ei, filho, tomou banho? Entendeu? Então, assim, o fato de eu fazer esse momento de oferta ainda prova pra mim que eu tô pregando pra uma igreja de meninos. E é por isso que eu não quero mais. Certo. E às vezes o problema não tá no povo, tá em mim que tô tratando como criança. E às vezes a gente tá esperando uma atitude de uma igreja madura, mas a gente tá tratando como criança. É que nem aquele pai que tem um filho em casa e trata ele como um bebê. Esse moleque não vai sair de casa nunca, ele não vai crescer nunca. Exato. Ele vai fazer a idade, ele vai fazer 15, 16, 18, mas ele não vai crescer, porque ele recebe tudo na mão. Então, às vezes, não é nem ele é o jeito que a gente está tratando, entendeu? Na verdade, cresce, mas não amadurece. Isso, exatamente. Cresce, então, mas não amadurece. De parar de falar, entendeu? Porque é o filho de 30. Tem coisa que não precisa mais, entendeu? Sim. Só que daí vai de mim também como pastor. E dentro dessa ótica, para fazer com que... Mas é uma ideia minha, não tô culpando ninguém, não tô falando de quem faz, é uma parada tem minha. Tem a sua responsabilidade, né? O povo vai lá e ouve, então tem a sua responsabilidade. Respeito todo mundo que faz, não tem problema nenhum, é isso aí. Cada um cuidando da sua vida vai bem, né? Eu tô falando da minha, como que funciona na minha, né? Às vezes também o cara vai lá, o pastor vai lá e fala assim, cara, não vi tu falar de dízimo. E tal. Claro, é uma cultura que a gente já criou ali, né? Claro. Então, assim, já vem de tempo, já vem de, né? Não adianta se pegar um pastor, hoje um colega ir lá, assistir um culto e tal, eu não aconselho sair de lá, pegar e implantar na igreja. Não, é uma parada que já vem sendo construída, né? Então, Entendi. Deixa eu fazer uma pergunta, pastor, dentro dessa ótica que você está falando aí. Precisa ensinar, né? E você imagina que essa parte do ensino, ela nasce dos cultos ou precisa de algum tipo mais intensivo? Porque, lembrando, né, um pouco dos movimentos das igrejas tradicionais, você tem as escolas bíblicas, né, que ocorriam
não sei se lá na tua denominação era no domingo também. Não, era na terça. Era na terça a escola. Era culto de ensino ou uma escola? Não, na outra denominação a gente era tipo assim, a gente que denominava como dia, que seria, como então. seria. Mas era algo de ensino, porque eu entendo como ensino, também sou professor, eu entendo que ensino eu coloco o assunto, faço a explicação, vou ter a pergunta, né? E num culto não tem como fazer isso. Mas você imagina que precisa desse tipo de troca, de alguém trazendo a informação, trazendo o ensino e as pessoas fazendo questionamentos a respeito? Precisa. E já existe isso na casa? Existe. A gente encerrou agora o ano fazendo isso, né? Os últimos 2 meses do ano a gente criou essas escolas, 4 assuntos, e as pessoas escolheram um assunto para estudar 2 meses. Perfeito. E aí se dividimos lá em turma, mais de 150, 180 pessoas se matricularam. Perfeito. E aí os professores, então todas as terças-feiras, estavam lá com essas turmas. Agora, esse ano volta de novo. A partir de março? Isso, os professores já estão montando um cronograma de aula, Perfeito. com apostila, enfim. Legal. E eu acho que precisa. Dentro da nossa ideia, tá? Como que a gente funciona? A gente acredita, por muito tempo a nossa ideia como igreja foi tirar as pessoas do mundo. Hoje nós não carregamos essa ideia, nós carregamos uma ideia de te trazer aqui para dentro, pra gente te dar ferramentas que estão na palavra de Deus e te inserir no mundo de novo. Agora com um novo posicionamento. Perfeito. Com uma nova visão de vida. Porque senão, essa pessoa vai chegar lá no mundo e vai dizer, não, agora nada mais presta, todo mundo tá errado, a gente viu muito isso, né? Agora não são mais meus amigos, e por isso a igreja não cresceu. Porque a gente trouxe a pessoa pra cá e falou pra ela, agora tu não tem mais amigo. Entendi. Eu vim de uma escola de batismo que as pessoas pregavam assim, agora tu vai te batizar, tu vai perder todos os teus amigos, ninguém mais vai querer andar contigo. E quem que nós vamos evangelizar? O ZT? Quem que nós vamos evangelizar? O que é que vai ser? Sim. É por isso que a igreja estagnou. Por isso que a gente não vê uma igreja que cresce, a gente vê uma igreja que incha. Todo mundo sai daqui e vai pra lá, todo mundo sai de lá e vem pra cá. É as mesmas pessoas, eles só ficam girando de denominações. Certo. Né? Então... E tem um pouco a ver com, às vezes, com um conflito de alguma mensagem um pouco mais dura? Você percebe isso? Às vezes quando endurece um pouco a mensagem, mas aquela igreja não me cobra tanto, então eu vou acabar indo pra lá. Sim. Mas também hoje, vamos falar assim, a pandemia mudou muito, né? Muita coisa, mudou o nosso jeito de fazer culto. E eu acho que quem não se atualizar, quem não se contextualizar, vai ficar pra trás. Fica pra trás. Porque hoje as pessoas estão indo onde vale a pena. Eu percebo isso. Uhum. Tipo assim, vale a pena? Então eu vou. Não vale a pena? Não, pode ser aqui do lado da minha casa, eu não vou. Legal. Eu percebo isso. Certo. Então, assim, a gente tem que estar bem. A gente tem que ter informação. A gente tem que estar consciente do que a gente está fazendo. É loucura. Pode parecer loucura. Mas aqui, nessa sala fechada, as pessoas que estão aqui sabem que a nossa loucura é muito consciente. Nós temos um alvo, nós temos um foco, nós temos uma meta, nós precisamos alcançar isso. Perfeito. Então, eu percebo isso. Hoje, ali na casa, tem gente que vem de Gramado, gente que vem de Capão da Canoa, de lugares longes. Certo. De lugares longes. Que eu não sei se eu fosse esse crente, eu viajaria 2 horas, pagaria pedágio para vir. Agora, vamos usar um exemplo. Estamos aqui hoje... E aí a tua esposa te liga aqui e fala assim, amor, hoje eu quero comer um fundi bom. Aonde tu vai comer fundi bom? Normalmente é só Gramado, né? Então assim, a gente vai pagar para ir até lá, porque a gente sabe que aqui, por melhor que sejam os restaurantes, nós não vamos encontrar um bom fundi. Então eu acho que é isso. Aí vai entrar aquela história de cima do muro. Mas aí nós estamos fazendo uma igreja para agradar, aí não sei o quê, aí parará. Mas eu acredito que Jesus, se a gente pegar o Novo Testamento, Jesus sempre ia onde estavam as pessoas. Aonde estavam as pessoas. Jesus levantava e falava assim, gente, vamos para Galileia. Por que ele falava para Galileia? Porque ali se concentravam pessoas, cara. E aonde Jesus parava para pregar tinha multidão. A Bíblia vai dizer, Jesus estava em casa e a casa estava cheia. Jesus parou no deserto porque tinha muita gente lá. Aí Jesus foi não sei aonde, lotou a casa. Aí quando Jesus viu Zaqueu entrando, uma multidão seguia Jesus. Só multidão. Aí hoje uma igreja que tem multidão, é o diabo, é o pastor que facilita, é o pastor que... E que era Jesus, então? Mas os religiosos da época diziam a mesma coisa, né? Alguém tem que explicar esse Jesus que reunia a multidão. Qual que era o problema dele? Ele era
que ele tem? Certo. Ele era liberal? O que era? Então, assim, mexeram muito nessa parada, entendeu? Então, eu não acredito nisso. Então, eu acredito que a gente tem que saber o que a gente está fazendo. Tem que saber, tem que estar por dentro, tem que estar contextualizado, tem que saber o que está falando da Bíblia, eu acho que... Tem que ser intencional. Tem que ser intencional, tem que ser intencional. Nós ali em Porto Alegre, pelo menos, estamos na capital menos evangelizada do Brasil. Então eu não tenho tempo para ficar olhando para dentro da igreja do outro lá, se o cara tá acertando, se o cara tá fazendo o que tá fazendo. Não, eu não tenho tempo com isso. Quando fala da igreja do outro, pastor, depois eu quero fazer um breakzinho rápido, porque o senhor deve querer tomar uma água, Vamos né? lá. Mas quando fala da igreja do outro, como que você vê esses novos ministérios que têm nascido? Não sei se você tem convivido com pastores também de Porto Alegre, de outros ministérios. Se tem essa troca, se não tem, se tu aceita, não aceita, como que você vê isso? Cara, eu aceito, mas assim, em Porto Alegre, as ligações que eu recebi foram assim, ó, Douglas, tu precisa vir aqui porque a gente precisa te orientar, tu não pode caminhar sozinho. Não, mas orientação eu já recebi de Deus. Eu carrego um mapa aqui que Deus me deu e ninguém vai mudar a minha rota. Você fala isso? Falo pra todo mundo. E aí o que quer você tomar um escuta? café comigo, tu quer? E eu já deixei de ir em várias reuniões. Douglas, nós estamos te esperando aqui, porque a gente já tá aqui na cidade há 20 anos, a gente sabe tudo, e tu precisa vir aqui pra ouvir o nosso direcionamento. Falei, não, o direcionamento de vocês eu não vou ouvir. Porque Deus está me direcionando, Ele me deu um mapa, e eu vou seguir o mapa, cara. Eu vou seguir o mapa. Vocês querem orar por mim? Vocês querem me fazer umas perguntas? Vocês querem tomar um café comigo? Tô aberto. Agora não vem aqui querer botar, achar que... Não. Já tive medo de homem. Hoje eu só tenho medo de não cumprir o meu chamado. E se eu tiver que me afastar de algumas pessoas pra cumprir o meu chamado, eu vou me afastar, meu. Certo. Eu vou me afastar. E aí pode me criticar, pode achar que o Douglas não sei o quê, o Douglas é arrogante, o Douglas só anda com rico, que é as baboseiras que eu escuto, né? Mas, às vezes, é melhor tu andar, sei lá com quem, ou sozinho, do que tu andar com gente que vive jogando água fria, né? Sabe? Sim. Bah, não vai dar certo. Bah, não vai dar. Não é assim. Ah, aqui em Porto Alegre não rola. Ah, eu já fiz isso também, não deu. Ah, porque mexer com isso dá ruim. Ah, porque... Ah, tô fora, meu. Daí pra me desgraçar já tem eu mesmo. Com a minha negatividade, já tem o capeta aqui perto de mim, que já me coloca em dúvida. Sim. E aí mais os meus irmãos... Não, aí eu tô fora, meu. Cristo diz, né? Basta já o mal Aí de cada dia. Aí, sabe? Então, tenho meu pastor, eu tenho um pastor, né? Claro. Eu tenho o meu apóstolo, ele me liga, eu falo com ele, enfim. Mas eu quero andar, meu. Eu te falei, eu já quis mais isso. Agora, os caras querem só, tipo assim, não, aí não. Certo. Não, nós temos que caminhar todo mundo na mesma direção. Eu falei, não, Deus me deu uma direção aqui, eu vou fazer isso, meu. Até porque eu acredito que a Casa LGF não é uma igreja para todo mundo. Nem todo mundo que vai lá vai gostar, nem todo mundo que for lá vai curtir, nem todo mundo que for lá vai chorar. Não é uma igreja para todo mundo. E tá tudo certo. E tá tudo certo. É uma igreja para um tipo de pessoas que talvez não se encaixa dentro de outros, entendeu? E eu não tenho nada contra os outros, mas talvez Deus nos chamou para recolher alguns e com essas pessoas a gente ensinar Jesus, falar do amor de Deus para elas, levá-las ao batismo e acreditar nelas, enfim, dar uma segunda chance para elas. Eu recebo muito filho de pastor lá, eu atendo muito filho de pastor lá, magoado, ferido, machucado, que ouviu muita coisa do seu pai. Então, assim, a gente é essa igreja. No final de ano eu entreguei muita gente aí para as igrejas que eles vieram. O cara passou só um tempo ali com a gente, foi renovado, foi restaurado. Cara, volta lá agora. Volta a servir lá. Então, a casa é isso. É um hospital. O cara tá bem, tá em alta, o cara pode voltar, não tem problema com isso. Nós não temos essa necessidade ânsia de te prender aqui, de te fidelizar aqui. Tu faz parte da nossa família. E que talvez a gente não é essa igreja. E talvez a gente não vai conseguir ser essa igreja. Eu já fui em muita igreja, visitar muita igreja, que eu falei assim, cara, eu queria ser isso aqui mesmo. Eu queria ser esse culto aqui gostoso, assim, um sonzinho legal, não tem calor, ninguém pula, todo mundo levanta a mão com classe. E daí eu volto à minha realidade e aquela loucura que
gente por cima de gente e tal. Até um dia eu tava numa igreja, assim, olhando aquela... Eu tava em Belo Horizonte, numa conferência, olhei aquela igreja e falei assim, Deus, eu só queria tirar isso aqui daqui tudo e colocar lá e ser isso aqui. Na hora, assim, cara, um cara me abraçou no altar, eu tava orando baixinho, falando, um cara me abraçou e falou assim, meu, Deus tá pedindo pra eu te liberar uma palavra. Eu falei, cara, libera tudo. Ele falou assim, Deus tá mandando eu te dizer que tem bagunça que se tu arrumar vai perder a vida. Olha só. Então, tipo assim, aos teus olhos, a igreja pode estar bagunçada. Mas aos olhos de Jesus, ela tá do jeito que é preciso para alguém que nunca teve um encontro, vai entrar lá e vai se achar. Para ti, que nasceu num lar cristão, pode ser bagunça. Para quem entrou lá, pode ser uma luz no fim do túnel. É o paraíso. Exatamente. Então, o Felipe Vilela falou uma parada para mim, falou assim, quando o Espírito Santo desceu e encheu a casa, eles começaram a falar em novas línguas. Em algumas traduções diz que eles começaram a falar em línguas estranhas. Certo. E aí, Pedro, que estava fora, falou assim, gente, eles não estão falando em língua estranha. O que está acontecendo lá é algo que o profeta Joel já tinha profetizado. Então, olha que loucura. Para quem estava dentro da casa era língua estranha. Para quem estava fora era uma resposta. Então, olha o que eu peguei para mim. Se eu tiver que ser uma resposta se eu tiver que ser língua estranha para quem está dentro, para ser uma resposta para quem está fora, então eu prefiro ser uma resposta. Uou. Para quem estava dentro era língua estranha. Mas para quem estava fora, falou assim, não, eles não estão... Eu tô entendendo. Isso aqui é uma resposta. A descida do Espírito, aquilo ali que vocês estão vendo, não é loucura. É uma resposta. Show. E eu acho que Deus tem nos chamado nesses tempos para ser uma resposta. Talvez a gente ainda é língua estranha pro mundo. O mundo olha para nós e não nos entende. O mundo olha para a igreja e não entende a gente. Porque a gente ainda é língua estranha para eles. A gente ainda é língua estranha para quem tá fora. E na verdade, Pedro estava fora e falou assim, não, eles lá dentro, uma resposta. Então eu acho que é tempo da gente deixar de ser língua estranha pro mundo e ser uma resposta. A gente estava na conferência lá em Camboriú, certo. E o maluco lá do México falou daquela parada da baleia. Essa eu não vi, não tava lá. Não tava lá? Ele falou de uma então. parada da baleia. Não me atualizaram baleia dessa. solitária, eu acho que é o nome da baleia. Tem uma raça de baleia que eles chamam de baleia solitária. Porque aí eles foram estudar por que essa baleia, ela também canta, né? Porque eles vivem de som no fundo do oceano, enfim. Ela canta, as baleias normais cantam, a baleia solitária cantam, mas elas não caminham juntas. E daí eles foram estudar essas duas baleias e viram que a baleia solitária canta numa frequência mais baixa do que a baleia normal. E por isso elas não se entendem. Sim. E daí ele falou assim, sabe como que a gente fez para dar certo lá no México? Baixamos a frequência do nosso canto. Baixamos a frequência do nosso ser igreja para que as baleias solitárias, as pessoas que não conhecem Jesus, entendam aquilo que a gente está cantando. Entendam aquilo que a gente está fazendo. Então talvez a gente está tão preocupado em mostrar que a gente é uma igreja séria, que a gente é uma igreja espiritual, mas aí eu pergunto, mostrar para quem? Exato. Sabe? Tipo assim, para quem tá andando há tantos anos dentro da igreja, cara, eu quero ser uma resposta para quem tá lá fora. Entendeu? Eu acho que esse é o ano pra gente como igreja decidir isso. As pessoas olham para nós e não nos entendem. Passam na frente das nossas igrejas, vê a gente tocando, vê e fala assim, meu, um bando de louco. Até denunciam por causa disso, né? São maluco. Então eu acho que é tempo da gente deixar de ser isso. E as pessoas olhar para nós e falar assim, meu, eu preciso disso. Eu tô entendendo o que eles estão fazendo. Então eu acho que a casa nasceu para isso. Para algumas pessoas entrar lá e falar assim, meu, saquei. Entendi. Top. Entendi. Então eu acho que é por aí, né? Sim. Eu acho assim, querendo ou não, nós somos um novo contexto, um novo modelo de igreja. Eu falo pra galera lá, nós somos um ponto de interrogação na cabeça dos evangélicos, né? Eles não sabem se a gente é um movimento, se a gente é uma igreja, se a gente é uma seita. Os caras não sabem. Mas também não estão preocupados em responder isso pra eles. Sim.
Mas eu acredito sim, nós somos esse novo modelo. Legal. Esse novo modelo de igreja. Show. Gente, olha só. O papo aqui tá demais. Tá fluindo. Eu falei pro pastor Douglas que olha e perguntou qual é o tema. Esse não tem tema, pastor. Vai fluir o assunto, deixa fluir, que eu acredito que nesse primeiro momento é mais importante, né, que as pessoas conheçam o Douglas fluindo, né, quem é o Douglas, como acontece. E eu queria ser mais pessoal nas perguntas, mas quando Jesus toma conta do assunto, não tem como a gente não trazer tudo que ele fez, tudo que ele está fazendo e tudo que ele vai fazer, porque no momento que a gente tem a experiência do que ele fez, do que ele faz, com certeza a gente vive o que ele vai fazer. E eu quero te dizer, segue o nosso canal, aperta aí no sininho, te inscreve, compartilha para mais pessoas, que eu tenho certeza que essa mensagem aqui vai fazer sentido para alguém. Se não fizer sentido para você, vai fazer sentido para alguém. Sua missão somente é compartilhar. É tão fácil, né? Só pegar, apertar no compartilhar e mandar para 10, 15, 20, 30 pessoas ali no teu WhatsApp, que eu tenho certeza que essa mensagem vai fazer sentido, quem sabe para alguém que está fora, quem sabe para alguém que está achando estranho a língua que está sendo falada, mas que quando ouve de uma forma diferente faz sentido. Tem muita coisa boa que está saindo daqui, eu tenho certeza que vai alcançar a sua vida. Bom, pastor, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Terminou a escola, fez faculdade, como é que foi? E estudou nos colégios de Porto Alegre, quais os conhecidos aqui, já que a gente falou de Porto Alegre? Tem algum que gosta, tem saudade, tem outro que não gosta, como é que funciona? Me disseram que o Famelo ali o Famelo foi o único, estudei só no Famelo. Só lá? Desde das séries iniciais até o final foi ali. E aí depois eu já comecei a trabalhar no meu último ano de escola. Eu já comecei a trabalhar. Lá na gráfica? Na tal da gráfica. E aí depois uns 2, 3 anos depois, eu comecei gestão pública. E aí eu não consegui encerrar. E daí eu já estava mais inclinado pro lance da igreja, enfim, já estava bem envolvido, né? E aí eu comecei teologia. Fiz um semestre, eu acho. Fez aonde teologia? Eu fiz na época... Como é que é? FATEC? FATEC. Acho que era FATEC. FATEC. E no centro? Isso. FATEC. Fiz na FATEC. E depois aí eu tranquei, daí já começou o casamento, envolveu um monte de coisa já. Sim. E aí eu não concluí nada, assim. E da onde que vem o seu amor pela velocidade? Velocidade? Fiquei sabendo aí que o senhor até a carteira do pai já perdeu. Gostou muito dos filmes do Velozes e Furiosos. Não, pior que não. Coisa do casamento, mano. Eu tava Sério? na correria do casamento. Os caras me pegaram a 100 por hora nesses Brasil, né? E o carro era dele, né? O carro era do teu pai. E ele teve que reciclar a carteira, aí tá ele lá dentro do CFC, lá só com os jovens lá, os camaradas de 18, 19 anos lá, e o meu pai sentado lá. O cara olhou pra ele e o instrutor falou: o senhor tá aqui no lugar de alguém, lugar né? de alguém. Meu filho e tal. Filho, correria do casamento, mano. Porque quando eu casei, eu já era pastor da igreja, né? Certo. Eu assumi a igreja em outubro. E aí, em dezembro do mesmo ano, eu noivei. E em maio do ano seguinte, eu casei. E aí, já com a igreja por cima, 1 ano. 1 ano de namoro. Fechou 1 ano. Não, 6 meses. 6 meses de namoro, aí noivou, depois casou. Uhum. Perfeito. E já com a igreja em cima, a Simone se formando na farmácia, a Simone tinha 1 ano e meio de conversão, mano. E aí, assim, pensa no inferno. 1 ano e meio de conversão. Então, ela fazia 6 meses que ela estava na igreja, o senhor botou o olho. Essa aí vai ser minha varoa. Casamos, e só que é o seguinte, casamos e assumimos a igreja do meu pai. E o problema... Como é que foi essa treta? Você falou lá no começo que não quero pastor de jeito nenhum. Como é que conseguiu? Daí, lá naquela como que Deus convenceu? Lá naquela reunião que o meu pai botou a mão no meu ombro e tal, eu saímos dali e tudo, e ficou acordado isso. 6 meses o Douglas vai ficar lá como pastor principal da igreja. Nós vamos ficar monitorando aqui os papéis aqui, tudo. Se a gente vê que foi muito mal, a gente saca o Douglas fora. Se a gente vê que for bem, deixa o Douglas seguir o trabalho. Beleza. Meu pai foi,
E aí eles já não queriam mais que meu pai me visitasse, não queriam mais que eu visitasse meu pai. Tipo assim, deixa o Douglas lá, agora a galera vai ter que se acostumar com ele. Só que aquele povo foi todo ganho pelo meu pai. Certo. E o problema não era nem o meu pai, o problema é que a minha mãe era muito ativa na igreja. E a Simone tava recém chegando, mano. Que minha mãe conflito, hein? cantava, minha mãe... Então assim, a Simone passou muito mal lá. Nosso casamento começou quase acabando por conta da igreja. Ela aceitou Jesus na congregação de vocês? Não. Na quadrangular. Mas de outra... Em outro bairro. Aham. Certo. E aí a gente se conheceu num retiro de jovens, de todas as quadrangular lá. A gente se conheceu ali. E daí depois a Simone foi lá pra igreja que a gente congregava e depois já nos tornamos pastores. Certo. E aí, na verdade, eu pensei assim, cara, essa igreja aqui foi meu pai. Essa igreja aqui tem o coração do meu pai. Então, se eu não ficar, vai dar ruim, mano. Tipo assim, vai arrumar um... Uhum. Vai ser ruim pro meu pai. Certo. E ele também me projetou pra isso. Eu sei que eu não vou fugir. Mas qual que era a minha ideia? Minha ideia era ser um cara que ia casar, ter filhos e tal. E lá pelos meus 40, tem tempo aí. A igreja é um plano eterno de Deus na Terra. Certo. Vai poder contar contigo em qualquer momento. Vou conhecer uns países, vou pegar minha mulher, vou viajar. Vou ajudar a igreja sempre que precisar. Se precisar de dinheiro, conta comigo, tá aqui, eu vou dar. Eu achei que eu ia ajudar a igreja com isso, assim, entendeu? Certo. Só que não. Não com a vida. Não com a vida. Não com o meu coração, entendeu? Sim. Então, e aí foi, mano. Foi desse jeito. Só que daí a igreja veio por cima. Veio por cima porque a igreja é o dia todo. A Simone tentou trabalhar no meio disso tudo. Não conseguiu. Também não conseguiu. Porque a igreja tomou todo o nosso tempo. A gente era jovem. Nunca tinha sido pastor de uma igreja. A igreja pagava 6 mil de aluguel. Então, tipo, tinha toda uma parada. Tipo, ninguém podia sair porque grana, né? Sim, sim. Tinha que ter o dinheiro para pagar o aluguel. Não era nem por luxo. Eu tinha que pagar o aluguel. Se não tivesse aluguel, não tinha igreja. E aí pensa, o cara assumir a igreja hoje. 1 mês, 2 meses. Sair do lugar, um lugar grande, um lugar ir para um lugar menor porque o pastor não conseguiu pagar. Eu falei, não, eu vou ter que dar minha vida aqui, mano. Era normal jovens, assim, assumir? Não, eu fui um dos primeiros. Primeiros. Eu fui um dos primeiros. Ninguém acreditava, mano. Nem eu, né? Ninguém ia começar por mim. Só que o jeito que aconteceu a história me deu uma raiva santa. Certo. Falei, meus caras estão achando que eu não tenho condições de tocar isso aqui, pai. Estão de saco. Eu vou mostrar pra esses loucos, mano. E aí, tipo assim, peguei uma ira do troço e fui. Só que a minha preocupação sempre foi com a Simone. Sim. Por ser nova convertida, por estar ali num ninho e tipo, a quadrangular tem fila de espera para ser pastor de igreja, principalmente igreja grande. Sim. O que me salvou naquele que prédio lá... a igreja era pequena. Não, é que ela pagava aluguel. Ah, se fosse próprio... Não, se fosse próprio eu nunca teria assumido aquela igreja. Entendi. Como pagava aluguel... Ninguém queria. Eu oferecia ela nas reuniões. Alguém Sim. quer? Eu tenho uma igreja aqui, ó. Ninguém queria. Por causa do aluguel. Então Deus sempre me forjou no meio do aluguel. Ninguém queria. Todo mundo queria o meu povo, todo mundo queria a minha banda, todo mundo queria o meu kids, todo mundo queria... Mas o meu prédio ninguém queria. Certo. Porque ele pagava aluguel. Então, por muito tempo, fiquei 5 anos lá, 6 mil todo mês, e ninguém queria a igreja. Sendo, pelo que tu falaste, pai pastor, mãe envolvida também, pastora, se você pudesse dizer assim, uma frase do teu pai que te marcou muito, que te marca até hoje, que fez muito sentido para ti, e uma frase da tua mãe que te marcou e te marca até hoje dentro dessa trajetória aí, quais seriam essas frases? Frase do meu pai: o altar não tem nada a ver com os meus problemas particulares. Ele sempre me dizia isso. Certo. Quando tu for pregar, tu pega a Bíblia. Para tu preparar o sermão, não o que está acontecendo contigo. Não as tuas histórias que tu tá, os teus momentos ruins. Tu pode usar isso como testemunho no meio do teu sermão. Mas a base da nossa mensagem sempre tem que ser a palavra. Isso eu peguei. E passei um momento ruim, mano. Vou te falar. Mas as pessoas têm uma ideia assim, é jovem, então tipo assim, vai dar jeito, vai. Daqui a pouco passa.
Mas toda vez que eu ia pregar, Bíblia. A Bíblia é daqui. Não é da minha conta bancária, não é do meu dia a dia, não é do meu carro que está atrasada a fatura, não é do meu... Não. Eu vou pregar, é a Bíblia. Não é do que o irmãozinho que saiu ontem da igreja veio aqui me falar os desaforos. Não é o cara que foi pra outra igreja lá e tá todo mundo indo com ele, então eu vou meter o pau no cara, né, pra estancar aqui a ida. Não. Vai pregar a Bíblia. A Bíblia. Isso eu aprendi com ele. Perfeito. E carrego até hoje. E da minha mãe, a minha mãe canta até hoje, né? Minha mãe foi... Eu era o baterista da igreja, eu tocava violão também. E sempre com a minha mãe ministrando louvor, né? Então a minha mãe sempre foi por esse caminho assim, da adoração, né? Tipo assim, tudo que adore. Nós nascemos para adorar. O dia que tu estiver em crise, canta uma canção. Se tu não tiver uma canção para cantar, cria uma. Mas não deixa de cantar. Não deixa ninguém calar aquilo que tu tem que expressar, que tu tem que adorar. Então eles me ensinaram, doeu, para aprender isso. Doeu. E ainda dói, né? Porque hoje, às vezes, eu sou criticado aqui na internet porque alguém ensinou que eu tenho que pegar a Bíblia. Entendeu? Mas o cara não sabe o porquê que eu fiz. Entende? Eu tenho filho, eu tenho família, eu tenho conta, eu tenho problema. Entendeu? Então, hoje é 13 de janeiro. A Simone faz uns devocionais de um projeto que ela tem ali, que Perfeito. É o Transforma. Aí hoje postaram lá no Instagram do Transforma. Hoje não vai ter o devocional, que era às 8 da manhã. Porque a Simone tá desde ontem vomitando. Acho que comeu alguma coisa. Certo. Aí a galera olha lá e fala assim, a pastora foi tomar um sol hoje. Não vai ter o devocional. É que as pessoas não têm noção. Sim, ainda mais a internet que deu voz a idiotas, né? Então, tipo... E sem noção. Então, tipo, isso às vezes pega. Porque assim, eu não tenho problema de apanhar. Agora o problema é quando todo mundo vem e bate. Se todo mundo chegar e der um soco no teu braço, por mais forte que seja, uma hora vai começar a doer. Sim. Um soco só deu, passou. Boa. Agora vem um e bate. Aí vem outro e bate. Aí vem outro e bate, vem outro e bate. Por mais forte que a gente seja, uma hora a gente é humano, mano. Sim, a Bíblia relata isso, né? E hoje, como pastor, eu sou muito humano, mano. Eu falo pros caras. Eu falo, quando eu não tô bem, eu não tô bem, mano. Porque eu não quero ter uma igreja de pessoas... Super crente. E que se fantasiam pra ir lá. Perfeito. Não, eu quero pastorear uma igreja de humanos. Quando eu tô bem, eu tô bem. Quando eu não tô bem, eu não tô bem. E quando eu não tô bem, quinta-feira passada eu subi lá e falei, gente, hoje eu tô voltando de férias, eu não tenho nada pra falar. Chamei um pastor aqui, ele vai pregar pra nós. Tá aqui, o cara vai pregar. É pastor, também vai pregar. Ponto. Amém. E aí todo mundo olhando pra mim sentado lá. E eu tava lá sentado recebendo. Porque domingo eu ia pregar e eu precisava ouvir. Então, tipo assim, é um ser humano. Às vezes é ruim porque as pessoas querem um Deus, né? Querem um cara que, tipo assim, super, né? Ele vai resolver o meu problema. Não. Eu já fui atender pessoas que eu ouço o problema do cara e falo, eu não sei o que te dizer desse teu problema aí. Legal. É assim, mano. É humano. Se eu sei, eu sei. Se eu não sei, eu não sei. E é de boa também. Tá tudo certo. Tudo certo. Nessa trajetória, já que o senhor tem bastante tempo de igreja e desse envolvimento, quais foram as tuas referências de pregação? Porque as referências principais já percebi que é pai e mãe. Uhum. Esses aí não tem... Pode dizer que realmente, cara, tu tem... Com relação à família, pai e mãe, eu sou muito bem abastecido de referência. É boa. Uhum. Mas e as outras, assim? Que a gente sempre tem, né, pastor? Ainda mais você que prega, gosta. Já vi você dando citando alguns, assim, no púlpito ali, algumas vezes. Já vi você citar um e outro. Mas quais foram? Quais realmente foram os pregadores que marcaram, né? Ou até mesmo mensagens? Né? Eu tenho algumas, ao longo da minha vida, que algumas mensagens me marcaram, assim. Mas contigo? Quais seriam os pregadores ou quais seriam mensagens que te marcaram? Eu acho que são temporadas, assim, né? Mas hoje, assim, um cara que eu gosto muito de ouvir, que me marca muito, é o Luiz Hermínio. Top. Eu acho que ele é uma voz para nós. Ele consegue falar com toda a nação e com a nossa geração. Benção. Eu acho que ele consegue transitar na geração dele, que é uma geração mais para trás, e na nossa. Então isso me chama a atenção nele. Perfeito. E eu acho que ele é uma voz profética aqui no Brasil. E eu acho que
Ele é uma das minhas... Referências. Na atualidade. E quem já foi? Na atualidade, ele é uma das minhas referências. Cara, eu era apaixonado pelo Miles Monroe. Boa. Eu paguei muitas vezes pra ir ouvir ele. Sentei bem na frente, anotei tudo. Peguei muita coisa. Eu escutava ele, eu chegava a ouvir com o tradutor do lado, assim, pra ir traduzindo. Certo. Muito, assim. Ele foi... Eu não gosto muito, assim, de ouvir os... Não é que eu não gosto dos gringos, é que é difícil de traduzir. Sim, eu sou meio burro também. Mas dos gringos, assim, o que eu mais esmaguei, assim, foi ele. Foi ele. No começo, isso, assim, no começo, tal, assim, referência. Foi ele. E teve algum brasileiro? Brasileiro. Aí depois que veio a casa, que criou a casa... Não, eu digo até antes, lá na juventude mesmo. Antes, lá... Ou quando você era músico já não era tanto, as referências eram mais musicais. Antes lá, cara, Filhos do Homem. Aí, Pastor na questão Cris, musical. aquela galera toda... Eu sempre gostei muito, assim, do cara que era pastor de uma banda, entendeu? Perfeito. Fernandinho, toda essa galera aí. Nívia Soares, uma galera toda David Keelan. Uns caras que, tipo assim, mexeram muito comigo, né? Certo. Mexeram muito comigo. Show. Pra gente encerrar, pastor, como que tá a casa hoje a nível de crescimento, né? Setembro vai fazer 3 anos, então a gente tá aí com 2 anos e 3 meses, né? Isso aí. Já que setembro é mês 9, então com 2 anos é novo, né? Um movimento Sim. extremamente começando. Eu lembro que ali na Dona Alzira, o espaço menos da metade do que é hoje. Como que está hoje na questão de crescimento? Não sei se você projeta, como que está isso? Cara, a gente tem uma preocupação em ser uma igreja para a cidade. Esse é meu sonho. Meu sonho é... Se a casa fechar hoje, qual o impacto que isso causa na cidade? Certo. Eu sonho em ser essa igreja. Sabe? Que essas pessoas que hoje assumem os cargos de poderes aí na nossa cidade, legislativo, enfim, nos procurem e falem assim: vocês não podem parar. Vocês não podem fechar. Se vocês fechar, muita criança vai ficar sem comida. Se o projeto social de vocês parar, vai travar aqui muita coisa. Muita mãe não vai ter vaga na creche. Eu sonho em ser essa igreja. Não uma igreja para um grupo de pessoas. Sim. Mas uma igreja que vai gerar um impacto na nossa cidade. E eu ainda tenho um pouco de crise com isso, porque quando a gente fala de igreja, as pessoas ligam muito ao espiritual. E a Bíblia vai ensinar para nós que Jesus, ele foi 100% Deus, mas ele também foi 100% homem. Ele não foi 90% homem e 110% Deus. E eu acho que os grandes problemas que nós tivemos foi quando homens, nós, pastores, líderes, enfim, tentamos ser 120% espírito e 80% homem. E Jesus não foi assim. Ele foi 100% homem e 100% Deus. Eu acho que a igreja precisa ser mais humana para alcançar a cidade. Na frente da nossa igreja tem um centro espírita. E a gente foi ali, ofereceu nosso estacionamento para eles. Eles tomam café na nossa cafeteria nas quintas-feiras. Agora, é claro, eles tiveram que mudar o dia da sessão deles ali na quinta, porque os nossos são... Para ter 1.500 pessoas dentro da igreja, a média é de 700 a 800 carros na rua. Então, certo. São 4 quarteirões ali tomados de carro. Exato. Então, eu acho que... Eu como pastor, assim, né? Eu quero que a casa seja mais humana esse ano. O cara chega ali e fala assim: eu tenho um problema com droga. Cara, eu tenho um problema com álcool. Eu tenho um problema com vícios. E a gente ser humano o suficiente para entender essas pessoas. Para entender o que eles estão vivendo. Para entender o que eles estão passando. E não julgar ou criticar ou dizer que isso é certo ou isso é errado. A gente ser humano. Então, esse é um dos nossos projetos. Até a gente já teve um encontro lá com o prefeito, enfim. Certo. E eu falei isso pra ele, né? Ele sabe que podem contar com a gente, com os nossos recursos.
Tem uma igreja católica ali perto também. Eu já ofereci as nossas salas para o padre fazer a catequese nas nossas salas, porque a igreja católica ali, a paróquia, não tem salas. E ele falou que o pessoal lá não aceitou, mas eu ofereci. Certo. Eu ofereci. Porque eu acho que nós precisamos ser mais humanos. Quando a gente fala de servir, quando a gente fala de ser igreja, Jesus era humano. Jesus pregava e alguém falava assim, Jesus, manda o povo embora. Jesus dizia, não, agora a gente já tratou o espírito, vamos tratar o lado humano deles. Você tem fome? Então vamos dar de comer também. Ele era humano, sabe? Perfeito. Ele não era só Deus, sabe? Ele era humano. Então, esse ano eu quero que a gente seja uma igreja humana. Uma igreja que estende a mão, que atende, que entende, sabe? Se a pessoa precisa de um psicólogo, bom, paciência. Vamos arrumar um psicólogo aqui para ajudar. Então, a gente tratar com humanidade as pessoas. Não só quem é crente, não só quem é evangélico, não só quem é membro, sabe? A gente fez um culto na rua ali e reunimos 2.000 pessoas. No dia teve alguns vizinhos ali que ficaram furiosos com a gente. Falaram, cara, eu trabalho de noite. Vocês botaram um caminhão aqui. A gente falou assim, vocês querem ir para um hotel? A gente vai pagar um hotel para vocês dormir. A gente é humano, cara. Sim. O cara não tá entendendo o que tá acontecendo. Não é porque ele não tá entendendo que eu vou dizer pra ele, o problema é teu, eu tô com o alvará aqui, a rua é minha. Certo. A gente falou, não, vocês querem ir pro hotel, nós vamos pagar um hotel pra vocês dormirem. E o que respondeu? O cara travou, o cara falou, sério? Sim. Sim. Chega lá no hotel, liga pra nós aqui, nós vamos pegar o Pix do hotel e tu vai dormir, vai descansar lá. E amanhã, quando tu voltar aqui, não vai ter mais nada aqui. Teve alguém que foi? Teve 2 moradores. Dois moradores foram. Trabalham de noite, são vigilantes. Certo. Cara, humanidade, meu. Deu, resolvido. Igreja é isso. E às vezes eu acho que a gente não é humano. Eu quero que esse ano a casa seja mais humana. Mais humana. Apesar dos religiosos não entenderem isso, nós queremos ser humanos. E temos muitos projetos em servir a nossa cidade. Temos muitos projetos em alcançar ainda mais pessoas. Porto Alegre é a capital menos evangelizada do Brasil. Nós queremos mudar essa realidade. Sabemos que sozinhos não vamos conseguir. Sabemos que não somos uma igreja perfeita, não somos uma igreja para todo mundo. Mas nós sabemos também que o que a gente está oferecendo, tem muita gente que precisa. E os nossos olhos não estão voltados para as outras igrejas. Os nossos olhos estão voltados para o mundo. Para as pessoas que precisam ouvir de Jesus, para as pessoas que precisam aprender sobre Jesus. E também nosso foco. Pregar responsabilidade. Nós precisamos ser crentes, cristãos responsáveis. Eu preciso ser responsável por aquilo que eu estou fazendo, por aquilo que eu estou me tornando. Eu preciso me responsabilizar. Eu preciso ser mais do que um cristão. Eu preciso ser um cristão responsável. Amém. Então eu acho que é isso que nos move. É isso que nos move. 2023 é um ano para a gente ser humano e é um ano para a gente falar de Jesus. Ainda encontramos muitas pessoas que sabem tudo de igreja e nada de Jesus. Sabem muito sobre igreja, entendem muito sobre igreja. Eu era um cara que eu entrava numa igreja, eu já sabia as músicas que eles iam... Eu via a banda reunida, eu já sabia que música que eles iam cantar, meu. De tanto que eu entendia de igreja. Entendeu? Mas eu não sabia nada de Jesus. Eu não sabia nada sobre a humanidade de Jesus. Um dia também o Eduardo Reis, a gente estava trocando uma ideia, ele falou assim, Douglas, o que você sabe sobre Jesus? Mais do que ele ser o cara que morreu na cruz, o nosso Salvador, o nosso Redentor, vamos deixar isso de lado. O que você sabe sobre Jesus? Aí eu falei um monte de coisa pra ele. Eu disse, esse cara tá me pegando, eu vou dar uma aula pra ele aqui. O dia que eu inventei de dar aula pro Eduardo Reis. Aí fui lá, falei tudo. Aí quando eu terminei de falar, ele falou, é isso, cara? Eu falei, é isso. Ele falou, posso te avaliar? Eu falei, pode, pô. Ele falou assim, cara, você sabe tudo que Jesus fez. Você sabe os lugares que Jesus foi. Mas a pergunta que eu te fiz é quem Jesus é. O que Jesus é. Não o que ele fez. A gente sabe tudo que Jesus fez. A gente sabe todos os lugares que Jesus foi. Mas a gente não sabe o que ele é. E por isso a gente ainda fica um pouco perdido. Então a minha pregação hoje
é ser incisivo nisso, ser insistente nisso. Certo. Porque eu entendo que libertação, quando Jesus nos liberta, não é te tirar da cela. Ele só abre o cadeado. A decisão de sair da cela é tua. Libertação, as pessoas acham que é Jesus quebrando tudo e te tirando de lá. Não. Quando Paulo e Silas cantaram, a Bíblia diz que só as paredes da prisão quebraram. Eles ainda tinham a opção de sair de lá de dentro, ou de mesmo com a parede quebrada ficar lá dentro. Por isso que o carcereiro perguntou, vocês não vão fugir? Ele falou, não, nós estamos aqui. Por que vocês não vão fugir? Ele falou, porque o que está prendendo nós aqui não é a parede. O que está prendendo nós aqui é uma palavra. Nós não precisamos dessas paredes para prender nós. Então, libertação não é Jesus te tirar da cela. Libertação é ele abrir o cadeado. A decisão de sair da cela é sempre minha. Mas eu tô feliz, cara, porque eu vejo muita gente saindo. Amém. E falando assim, cara, eu vou voltar. Lá onde eu tava. Eu vou falar para aquelas pessoas que eu encontrei uma parada. Que eu vi um lugar diferente. E quando a gente criou a casa, eu sei que a gente vai encerrar. Quando a gente criou a casa, a minha ideia era ser uma casa de passagem. Sim, já ouvi essa história. Já me falaram. Pessoa entra aqui, fica um tempo aqui e depois procura uma igreja melhor. E não fica aqui. Pode ir, pode, né? Tem muita igreja boa, tem muito cara aí que é fenômeno. Lá em Porto Alegre só tem cara top, meu. Mais ou menos. Então, essa era a minha ideia quando a gente criou. Falei, cara, nós não temos uma estrutura para segurar uma pessoa aqui, para a pessoa dizer assim, não, eu nunca me imaginei isso, pensar, eu sou dessa igreja. Eu falei, nossa, eu quero criar algo aqui para abrir o cadeado, tu abre e tu procura um lugar. Sim. E vai, seja feliz, sabe? E a pessoa dizia assim, cara, eu voltei para Jesus lá e hoje eu tô aqui, eu tô desempenhando meu chamado, eu tô vivendo meu ministério, eu tô fazendo tal coisa, eu viajei, eu virei um missionário. Algo mais evangelístico. Isso, eu abri não uma pastoral. igreja, só que não, virou essa febre que é hoje, quase 2.000 pessoas já. Então é isso. Não era o que a gente esperava, mas era o que Deus queria, né? Amém. Então é isso. E o que eu desejo para todo mundo que vai ouvir isso, vai acompanhar, é que o 2023 seja um ano pra gente sair da cela. Amém. Pra gente sair da cela. Muita coisa nos aprisionou. Seja ela qual for. Seja ela qual for. E a gente sair dessa cela. E a gente se apaixonar por Jesus. Amém. Ainda mais. Esse é o meu desejo. Amém. É isso. Top. Galera, esse foi o bate-papo com o pastorzão aqui, Douglas Kowalski. E, cara, eu fiquei muito feliz aqui, realmente, com o espírito regozijando, com tamanha paixão por Jesus, com o entendimento do seu chamado, o entendimento daquilo que Jesus tem para nós. E ele ser esse canal de Deus, assim, para a vida de tantas pessoas. Como ele mesmo falou, já são quase 2.000 pessoas. Uma igreja que, se a gente for contabilizar pouco mais de 2 anos ali, tinha 90, pouco mais de 100 membros. Ter esse crescimento não é pelo homem, é por Jesus. Quem conhece e entende sabe que somente Jesus faz isso, e como é bom quando nós encontramos pessoas que entendem que não vem deles, que é de Jesus. E isso aí foi o que o pastor hoje transmitiu para nós, esse primeiro bate-papo. Acredito que teremos outros, então se prepara aí para essa série. Não te esquece, te inscreve no canal, compartilha, divulga, porque eu tenho certeza que essa mensagem vai fazer sentido para muitas pessoas que, quem sabe, como ele falou, estão ainda aprisionadas. Quem sabe Jesus já abriu o cadeado e essas pessoas ainda continuam dentro da prisão, não tomaram a decisão de sair fora, e quem sabe ouvindo essa mensagem, ouvindo esse testemunho, ouvindo essa palavra de amor, de fervor, de entendimento, vai fazer sentido e o Espírito Santo vai poder atuar e ativar essas pessoas e esse ministério. Eu quero agradecer, desde já, o nosso patrocinador aqui, o Maicon, da Sonido Produções. Tem esse estúdio maravilhoso para você gravar o seu podcast. Entre em contato com a Sonido Produções aqui em Cachoeirinha. Estúdio top, cafezinho, aguinha gelada, ar-condicionado, boa iluminação, equipamento top. Eu tenho certeza que você vai ser bem atendido e vai ter um bom trabalho aqui. Tá certo? Obrigado, beijo no teu coração e até o nosso próximo podcast. Tamo junto!